Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 16ª aula teórica aqui de Circuitos Eletrônicos 1, ou Eletrônica Analógica 1. Na aula de hoje, pessoal, vamos compreender alguns conceitos a mais evoluindo dentro da teoria dos transistores bipolares de junção. Aqui na aula de hoje a gente vai ver como que a gente faz a análise de dispositivos de 3 terminais, essa análise que é um pouco nova aí para vocês. Até então só trabalhamos desde a teoria lá de circuitos, né, com dispositivos de 2 terminais, sejam eles fontes, resistores, agora em eletrônica diodos, mas um dispositivo de 3 terminais é novidade aí para nós, né? Então a gente vai ver também com relação às curvas características dos transistores, a curva de corrente de base em função da tensão VBE, corrente de coletor em função de VBE. A gente vai ver também a relação que existe entre as correntes do transistor e, mais do que isso, entender como que se dá, né, essa relação, né, de corrente da base com a corrente do coletor com a corrente do emissor e assim por diante. A gente vai fazer alguns exemplos aqui também, na verdade 2 exemplos, né, para tentar assimilar melhor o conteúdo visto até então. E por fim a gente vai ver a relação lá da corrente do coletor com a tensão entre o coletor e o emissor do transistor bipolar de junção. Então, como a gente já está acostumado, né, o procedimento é primeiramente fazer uma breve revisão lá da aula anterior. Pessoal, naquela aula a gente viu o quê? A gente viu os princípios físicos de operação do transistor bipolar de junção. A gente olhou com um olhar bem mais clínico, né, no interior, ali no fluxo de portadores de carga, como que se dá esse fluxo dos portadores de carga lá nas junções existentes dentro do transistor bipolar de junção. Inclusive, esse nome junção já advém do fato dele ter essas 2 junções. Então, a gente viu naquela aula 2 observações iniciais importantes, né, que foi a primeira delas, a injeção de portadores de carga. Quando eu injeto elétrons aqui em um material do tipo P, mas bem próximo aqui à minha borda da zona de depleção, né, dessa região NP ou PN, né, reversamente polarizada, esses elétrons, devido ao campo elétrico existente na zona de depleção, eles são acelerados em direção ao material do tipo N, né? Eles sentem uma força que é contrária ao sentido do campo. Então, uma vez presentes aqui no material do tipo N, eles são também atraídos pelo terminal positivo da minha fonte. Então, enquanto eu estiver conseguindo injetar esses elétrons aqui bem próximo à borda da zona de depleção, esses elétrons vão ser acelerados e coletados pelo polo positivo da fonte. Então, essa foi uma primeira observação importante. A segunda, se vocês bem se recordam, relacionava ao conceito de assimetria de dopagem, em que eu tenho junções diferentemente dopadas, né, com a concentração diferente de átomos doadores e átomos aceitadores. Eu dei o exemplo para vocês de uma região altamente dopada do tipo N, né, formando aqui um excesso muito grande de elétrons no material do tipo N. Eu vou ter uma proporção muito maior de elétrons no material do tipo N do que a proporção, né, relativamente ali ao material do tipo P. Isso, em vias gerais, vai me permitir o quê? Como eu tenho um fluxo aqui, como eu tenho, na verdade, um número de elétrons muito maior no material do tipo N, quer dizer que ao polarizar diretamente esse material do tipo N aqui, né, vai haver uma repulsão pelo terminal negativo da fonte. Esses elétrons, então, eles vão ser acelerados, né, vão atravessar a minha pequena região de depleção que vai se formar por aqui, né, e eu vou ter um fluxo muito grande de elétrons do material do tipo N para o tipo P, enquanto eu vou ter um fluxo pequeno de lacunas do material do tipo P para o material do tipo N. Digamos, por exemplo, numa relação de concentração 100 vezes maior aqui no material do tipo N, eu vou ter 100 vezes mais elétrons indo do material do tipo N para o tipo P, em relação, enquanto na verdade vem somente uma lacuna aqui do meu material do tipo P, migrando, né, sentindo uma repulsão pelo terminal positivo e migrando em direção aí ao material do tipo N. Então vai haver um fluxo muito grande de elétrons, enquanto o fluxo de lacunas é proporcionalmente bem menor.
Então, assim vai ficar esse fluxo de carga, de portadores de carga em um material com dopagem assimétrica. Bom, esses conceitos, pessoal, eles são muito importantes para a gente entender o funcionamento do transistor bipolar de junção, que a gente entendeu lá na aula passada. Se vocês bem se recordam, eu fiz uma divisão, né, dividindo a análise do funcionamento do transistor em duas etapas, né, sendo a primeira etapa a polarização para fazer esse transistor operar na região ativa. Na região ativa, para vocês se recordarem, a gente tem a junção base e emissor diretamente polarizada, enquanto a junção coletor base está reversamente polarizada. Eu posso fazer isso de duas maneiras, né, a partir da conexão de duas fontes. Tanto a maneira da esquerda funciona super bem, quanto a maneira da direita também você pode estar aplicando no seu circuito sem nenhum problema. Para polarizar ele na região ativa, né, a junção base-emissor tem que estar polarizada diretamente, por isso que a tensão na base tem que ser maior que a tensão no emissor. E como isso daqui forma uma junção PN diretamente polarizada, eu preciso que essa tensão VBE ela seja ao menos 0,7 volts para transistores bipolares de silício, né? Para que se vença, né, essa tensão aplicada, vença a tensão formada ali na minha região de depleção. É semelhante lá ao que acontece com o diodo. Um outro pré-requisito para operar na região ativa do meu transistor bipolar, né, é que a junção coletor-base esteja reversamente polarizada. Então, por isso que o terminal aqui, né, o terminal positivo da fonte VCB está ligada ao meu coletor, enquanto o terminal negativo está ligado na base. Ou seja, eu posso dizer que a tensão no meu coletor é maior que a tensão nodal aqui na minha base. Portanto, essa polarização aqui dessa junção NP está uma polarização reversa. E assim eu garanto que o meu transistor está operando na região ativa. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira etapa, né, para a gente entender o funcionamento do transistor bipolar de junção. Então, a segunda é analisar justamente como que se dá o fluxo dos portadores de carga nessa junção, né, nessas duas junções, na verdade. E aqui eu disse para vocês naquela aula que o emissor, né, que é a parte de baixo aqui do meu transistor, nesse caso, ele tem uma dopagem assimétrica, ele está altamente dopado em relação aos outros dois materiais semicondutores, que nas duas regiões aqui, N e P, do meu material semicondutor. Bom, se a gente acabou de ver que a junção base-emissor ela está diretamente polarizada, há de se esperar que existe uma corrente aqui semelhante àquela corrente que existe lá no diodo. Só que, como existe uma assimetria de dopagem, né, e essa simetria é com relação a um material do tipo N altamente dopado, o fluxo de elétrons é muito maior do que o fluxo de lacunas. Então, isso implica para mim a presença, né, de uma quantidade de elétrons indo em direção ao material do tipo P muito maior do que a quantidade de elétrons vindo do material do tipo P em direção ao material do tipo N altamente dopado. E essa característica ela vai me dar o fato ali da corrente da base ser bem pequenininha. É uma corrente formada basicamente pelo fluxo das lacunas que estão passando por aqui. E, além disso, né, como esses elétrons, né, a gente tem aqui eles sendo emitidos, por isso o nome emissor, né, do terminal inferior aqui do TBJ. Como esses elétrons estão sendo emitidos aqui para a minha base, né, ao que aqui, e a base é muito fina, há de se lembrar disso também, né? Lembrem-se que eu disse lá na aula anterior que a minha base é bem fininha, né, um aspecto construtivo dela, ela é ser bem fininha. Esses elétrons emitidos, eles já estão aqui praticamente na região de depleção, né, que é formada pela polarização reversa entre o coletor e a base, né? Porque aqui existe uma grande zona de depleção. E esses elétrons, ao passarem aqui para a minha base, eles praticamente já estão nessa borda aqui da minha zona de depleção. Como existe um campo elétrico que está nesse sentido para baixo, indo dos íons positivos para os íons negativos, esses elétrons, quando eles chegam aqui na minha base, eles se difundem,
né, por um pequeno período ali um pequeno deslocamento, eles se difundem via corrente de difusão, encontrando essa borda da junção de depressão, eles são então prontamente acelerados em direção ao material do tipo N lá de cima, que faz o quê? Que faz o efeito de coleta. Por isso que esse terminal é chamado de coletor. Esse coletor coleta os elétrons vindos ali da base, que são acelerados pelo campo elétrico da região aqui de depleção, tá bom? Então, uma quantidade mínima desses elétrons, eles se recombinam com lacunas aqui na base, né? Então, por isso que a corrente, que no fluxo de elétrons aqui no coletor, ele é um pouquinho menor, né? Essa corrente do coletor ela é um pouquinho menor em relação à corrente do emissor, né? Justamente por conta que alguns elétrons se recombinam aqui na minha base, tá bom? Então, por isso que a corrente do coletor ela é bem um pouquinho, né, menor do que a corrente lá do emissor. E comparativamente, né, em relação à corrente da base, em termos de magnitude, essas duas correntes geralmente elas estão na casa de miliampere, enquanto a corrente da base está na casa de microamperes, devido ao fluxo de lacunas, né, muito baixo aqui na região diretamente polarizada. Então, assim a gente resume o funcionamento de um transistor do tipo NPN. E lá naquela aula a gente viu também o modo de funcionamento de um transistor PNP, né, que é justamente o quê? O análogo desse daqui, só que pensando em termos de fluxo majoritariamente de lacunas, né, pessoal? Então, assim a gente fecha ali uma breve revisão lá da aula passada. Então, a gente pode seguir agora para os conteúdos abordados aí na aula de hoje. Bom, pessoal, então já entrando nos conteúdos aqui da aula de hoje, a gente vai ver algumas propriedades básicas dos transistores bipolares de junção, dando continuidade ao assunto da nossa unidade 4. Hoje a gente vai ver alguns aspectos relacionados às curvas características do transistor bipolar de junção e também os primeiros equacionamentos desse dispositivo, né? Estudando aí basicamente o efeito que existe entre as tensões e as correntes do transistor bipolar de junção. Então, iniciando aí o conteúdo da aula de hoje, as nossas questões-chave são essas aqui. A primeira delas vai falar para a gente como que a gente analisa um dispositivo de 3 terminais. Na segunda questão-chave, ela pergunta para a gente qual que é a relação que existe entre a corrente de base e a corrente de coletor de um transistor bipolar de junção. E mais do que isso, ela pede a explicação desse fato. Terceira questão-chave é algo semelhante, só que com relação à corrente do coletor e a corrente que flui lá no meu terminal do emissor. E a explicação dessa relação existente. Por fim, por que o transistor bipolar de junção pode ser considerado uma fonte de corrente controlada, né? E o que esse fato implica em termos de aplicação. Então, vejam vocês que existem conteúdos interessantes para a gente estar abordando aqui na aula de hoje. Então, iniciando o nosso quarto tópico, em que a gente vai fazer aqui, trazer as propriedades básicas do transistor bipolar de junção, começamos com a análise dos dispositivos de 3 terminais. Até agora, pessoal, a gente está muito acostumado, desde lá de circuitos elétricos 1, a trabalhar com dispositivos de 2 terminais. Por exemplo, um resistor, um diodo. E nesses dispositivos de 2 terminais, o que a gente tem, né, é a aplicação de uma tensão nos terminais dele. Por exemplo, nos terminais lá do meu diodo, eu vou fazer a aplicação de uma tensão, ou lá nos terminais dos meus resistores, eu vou aplicar lá uma fonte de tensão, por exemplo, né, e a gente já sabe o que vem por aí, né, a resposta de corrente esperada. Por exemplo, a característica aqui de resposta de corrente em função da tensão de um resistor, certo? A característica de corrente em função da tensão de um diodo, que a gente já estudou nas nossas unidades
lá desde a unidade 2 e unidade 3. Então, essas características elas são conhecidas e fáceis de serem obtidas. Por quê? Porque a partir da variação de uma tensão no resistor, aplicada no resistor, eu consigo ir medindo a corrente, né, e traçando esse gráfico aqui tranquilamente, né? Fazendo o quê? Fazendo, por exemplo, montando um circuito rapidinho com algo próximo a isso, ó, uma fonte de tensão variável V sendo aplicada em um resistor e colocando ali um amperímetro para medir a corrente I, certo? Para cada valor de tensão aplicada, eu acho uma corrente, né, dessa tensão e posso construir, então, facilmente um gráfico da corrente em função da tensão. O mesmo pode ser feito, pessoal, com o diodo, em que eu posso construir lá variando a tensão nos seus terminais e eu vou descobrir lá aquela característica que a gente conhece de característica de exponencial de corrente. Mas, e um dispositivo de 3 terminais? Isso daqui é válido? Como que funciona? Vejam vocês que agora no transistor, que a gente tem o coletor, a base e o emissor como terminais, né, eu tenho pelo menos 2 tensões envolvidas aqui, que são pelo menos a tensão VBE e a tensão VCE. Ou você poderia usar também VBE e VCB, que seria uma outra fonte de tensão localizada entre o coletor e a base, né? Tanto faz. Mas pelo menos duas fontes de tensão existem aqui para mim. E correntes? Correntes, existem 3 correntes, né? Que são a corrente de base, a corrente de coletor e a corrente de emissor. As 3 indicadas aqui para vocês. A questão é agora, aquele mesmo procedimento que eu estava fazendo antes, de tensão aplicada, eu avario essa tensão e vejo a corrente correspondente, ela é válida? Na verdade, não. Por quê? Porque você precisa responder uma terceira questão, né? Porque eu estou variando uma das tensões, mas e a outra tensão? Como que ela está? Se eu variar as 2 tensões ao mesmo tempo e observar a resposta na corrente, eu não vou saber, né, se aquelas modificações nas correntes estão vindo da minha fonte 1 ou estão vindo da minha fonte 2. Então, o que eu preciso fazer é uma análise separada. Para mim fazer essa análise separada, aí que sim está o X da questão para entender como que eu vou estar aplicando aqui, obtendo as curvas de funcionamento do transistor. Então, a análise de dispositivos de 3 terminais, ela é um pouquinho mais complexa, porque justamente eu tenho mais variáveis envolvidas. São mais o que a gente chama graus de liberdade, ou seja, ao variar uma coisa, várias outras coisas podem ser modificadas. E se eu variar tudo ao mesmo tempo, eu não vou ter um padrão para reconhecer de onde estão vindo as modificações. Então, como que eu faço para analisar um dispositivo de 3 terminais? É o seguinte, pessoal, não tem segredo. A gente precisa, para ver a resposta causada por uma das fontes, a gente precisa manter a outra fonte constante. Lucas, não estou entendendo nada. Me dá um exemplo. Vamos, por exemplo, fazer uma primeira análise. Eu quero analisar o impacto das alterações da fonte VBE, que é a fonte entre a base e o emissor, nas minhas correntes. O que eu devo fazer então? Eu vou colocar a minha fonte VBE como sendo uma fonte variável, então eu vou até desenhar aqui para vocês, ó. Eu vou colocar a fonte VBE como sendo uma fonte variável de tensão. Então, vou até colocar aqui uma fonte que está variando. A flechinha indica que essa fonte eu consigo ir lá e regular o valor dela, os valores de tensão. Só que agora, a minha tensão VCE, se eu quero analisar aqui só os impactos de VBE no circuito, a tensão VCE ela deve ser mantida constante. Então, esse VCE aqui, eu vou manter ele constante, porque somente assim eu vou conseguir analisar o impacto da variação da fonte VBE nas minhas 3 correntes que circulam pelo meu circuito, tá bom? Então, dessa maneira aqui, por exemplo, eu poderia construir um gráfico, né, um gráfico em que eu vou variar a tensão VBE, certo? Então, eu vou colocar ela no meu eixo X,
eu vou variar a tensão VBE e, por exemplo, vou ficar medindo a corrente da base para obter um gráfico que é da corrente da base em função de variações de VBE. Só que esse gráfico que vai ser mostrado aqui, essas curvas que vão ser mostradas aqui, elas são curvas obtidas para o quê? Para VCE constante. Então, vai se ter aqui uma curva para um determinado valor de VCE, digamos, 5 volts. Agora é o seguinte, se você quer analisar o impacto que VBE causa nessa relação, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, alterar o valor de VCE, digamos, aumenta ele 1 volt, então 6 volts. Mas assim que você alterar ele, você mantém ele constante novamente, por exemplo, em 6 volts. E aí volta a sua tensão VBE lá para o zero e vem aumentando ela devagarzinho e medindo novamente a corrente B. Então você vai ter aqui, na verdade, ó, é o que a gente chama de uma família de curvas. Ou seja, eu vou obter a relação de IB em função de VBE, certo? Para valores constantes de VCE, né? Só que esses valores eu posso manter constante e obter uma curva, daí eu posso aumentar ou diminuir o VCE e obter a curva novamente para ver a relação e assim sucessivamente. Então, para cada valor de VCE, eu vou ter um comportamento, uma curva, né, no meu gráfico aqui de corrente de base em função da tensão base emissor. Esse aqui é um exemplo de uma obtenção. Você poderia, no lugar de estar obtendo a relação de IB em função de VCE, você poderia, por exemplo, colocar um amperímetro para medir a corrente IC. Então, por exemplo, vou até colocar aqui ó, um ou IC, em que variando VBE, mantendo VCE constante, eu vou pôr um amperímetro aqui e medir essa relação, né? Anotando aqui os pontos e fazendo o meu gráfico, obtendo uma nova família de curvas. Então, é assim que você tem que fazer o seu estudo. Ah, Lucas, mas agora eu quero avaliar o impacto da fonte VCE no meu circuito. É o mesmo raciocínio. Agora, na verdade, eu vou manter a tensão, então, VBE constante. Vou desenhar aqui uma fonte, ó, vou colocar ela uma fonte de tensão DC, certo? E quem vai variar agora é a minha fonte VCE. Então, vou até apagar aqui e colocar uma fonte de tensão variável que eu consigo regular lá entre os terminais do coletor e do emissor. Agora vejam vocês que a variável que eu estou agora manipulando, né, mantendo aqui VBE constante, né, a variável que eu estou variando agora é a tensão entre o coletor e o emissor. Então, no meu gráfico, no meu segundo gráfico que eu vou obter a relação de VCE com alguma corrente. Por exemplo, com a corrente do coletor. Eu quero colocar um amperímetro aqui, variar a tensão VCE e ver qual que é a resposta do meu circuito para uma determinada tensão constante na base. Então, você vai ter novamente aqui, ó, você vai ter a resposta do coletor, da corrente de coletor, a partir de variações na tensão VCE, certo? Com a entrada, ou VBE, né, que é a minha entrada lá no caso, constante. E você pode fazer o quê? Você pode vir aqui, depois que você adquiriu o seu gráfico para um valor de VBE, você pode vir cá, alterar ele para um determinado valor, seja maior, seja menor, né, e fazer o teste novamente. Assim você pode repetir o seu teste e obter novamente, para a saída agora, uma outra família de curvas aqui no caso da corrente do coletor em função da tensão coletor e emissor. Então, pessoal, para dispositivos de 3 terminais, você precisa de no mínimo 2 gráficos para fazer a interpretação dos resultados ou como que essas variáveis, né, elas se relacionam entre si, correntes, tensões. Você precisa de no mínimo 2 gráficos. Sem esses 2 gráficos, dificilmente você vai compreender como que o dispositivo funciona, como que o seu dispositivo aí atua, tá bom? E assim a gente responde a nossa primeira questão-chave da aula de hoje, que é como que eu analiso um dispositivo de 3 terminais.
Então, eu analiso esse dispositivo vendo o efeito separado, né? Vendo o efeito separado de cada uma das tensões, das fontes de tensões. Então, de cada uma das fontes de tensão no meu circuito. As fontes de tensão do circuito. Ou seja, eu vou analisar a tensão VA, por exemplo, mantendo uma tensão VB constante, certo? Eu vario VA, por exemplo, eu faço uma variação, né? Variação de VA, enquanto eu mantenho VB constante para ver as alterações de VA no circuito, ou então eu faço o contrário. Eu mantenho a tensão no ponto A constante, enquanto vario, né, a tensão no meu ponto B e vejo aí a resposta disso no meu circuito. É assim que a gente faz a análise de dispositivos de 3 terminais e não é uma exceção aqui com o nosso transistor bipolar de junção. Bom, pessoal, então agora que a gente já sabe que a gente precisa de analisar pelo menos 2 curvas do transistor bipolar de junção para entender como que ele funciona, como que ele trabalha, né? Para compreender os comportamentos das tensões e correntes envolvidas nesse dispositivo. Então a gente pode partir para a nossa primeira análise, que é a análise justamente da corrente de base em função da tensão aplicada ali entre a base e o emissor. Em outras palavras, eu quero descobrir, né, qual que é os valores de IB variando a tensão VBE. Eu vou variar essa tensão VBE aqui e vou medir a corrente na base. Mas para isso, para eu ter, né, a não interferência da tensão VCE, eu vou manter ela em um determinado valor que é constante durante o meu experimento. Então, eu vou variar a tensão VBE, mantendo o VCE constante e medindo a minha tensão IB. Bom, se eu quero saber a resposta de IB, né, então eu já sei que no meu eixo aqui, ó, a resposta que eu quero é a resposta de IB. Para quem está variando, é a tensão VBE que está variando. Então, eu quero saber a resposta de IB versus VBE. Aí é o seguinte, pessoal, para a gente entender como que é o comportamento dessa curva, né? Primeira coisa, a gente tem que entender que aqui existe, né, aquela região, né, para a região ativa, né, do transistor NPN, e essa junção aqui, base-emissor, ela está diretamente polarizada. Se ela está diretamente polarizada, é uma junção PN diretamente polarizada, né, e a gente está justamente medindo a corrente que está passando por aqui, por essa junção, em função da tensão que está sendo aplicada, a gente espera que esse comportamento de IB em função de VBE seja um comportamento muito parecido, para não dizer igual, ao comportamento do diodo. Igualzinho ao comportamento do diodo, já que o diodo tinha lá aquela junção PN diretamente polarizada e também reversamente, mas aqui a gente está estudando o caso de uma junção PN diretamente polarizada. Se vocês bem se recordam lá da teoria, né, dos diodos, a gente espera então que essa resposta dessa corrente da base em função de VBE seja uma função exponencial no tempo, de acordo com a equação, né, lá do nosso diodo. Então eu espero, né, ao fazer esse gráfico, deixa eu desenhar aqui com uma outra cor, por exemplo, com a cor verde, né, eu espero que o comportamento de IB em função de VBE seja um comportamento exponencial aqui no meu gráfico, né? E existe, assim como existia aquela tensão VK de joelho lá no meu diodo semicondutor, aqui eu também vou ter uma tensão mínima necessária, né, para a minha junção ali PN ser diretamente polarizada e haver então a passagem de corrente elétrica. Então existe sim um valor limiar de tensão. Deixa eu destacar, por exemplo, aqui, ó, existe um determinado valor
a partir do qual há uma condução dessa corrente nessa junção PN diretamente polarizada, né? E geralmente para transistores bipolares de junção de silício, né, essa tensão ela é de aproximadamente 0,7 volts. Né? Então, quando você medir aqui, né, a tensão, né, estiver passando uma corrente da base, você estiver operando na região ativa e você medir aqui a tensão entre a base e o emissor, né, provavelmente você vai encontrar um valor para transistor de silício, né, com a tensão ali próxima de 0,7 volts. Agora é o seguinte, com relação às magnitudes dessa corrente. Pessoal, a corrente da base, né, que entra aqui na base, que é formado por um fluxo majoritariamente de lacunas, né, ela é baixa. Por quê? Porque existe aqui uma dopagem assimétrica, né, que nem a gente viu já, inclusive, na revisão da aula de hoje. Né, por causa dessa dopagem assimétrica, o fluxo de lacunas, né, na junção PN diretamente polarizada entre a base e o emissor, esse fluxo de lacunas ele é muito menor do que o fluxo de elétrons que existe aqui, devido ao efeito de dopagem assimétrica. Então, aqui na minha base, a corrente, devido a esses portadores, né, de lacunas, a minha corrente ela é da ordem de microamperes. Deixa eu pegar aqui a minha caneta roxa. Essa corrente da base ela é da ordem de microamperes. E a tensão VBE aqui é uma tensão que eu vou variando aí da ordem de alguns volts, poucos volts, tá bom? Então, geralmente, quando eu atinjo aqui a minha tensão, que é a tensão lá de joelho de um diodo semicondutor, né, aquela tensão famosa, tensão VK, a corrente aumenta rapidamente, né, à medida que eu vou aumentando um pouquinho só a minha tensão VBE. Então, esse daqui é o comportamento esperado, né, para uma tensão, essa curva foi obtida, para uma determinada tensão VCE, que eu vou dar aqui um valor, por exemplo, de X, mas o mais importante é a gente entender que ela está constante. Então, eu mantive constante esse valor de VCE, certo? No valor aqui numa tensão determinada, qualquer, uma tensão X, e variei a tensão VBE, anotando os valores da corrente de base correspondentes. E assim eu consigo encontrar a minha primeira curva aqui do transistor bipolar de junção, que a gente esperava que fosse isso, porque a junção PN aqui entre base e emissor, ela está diretamente polarizada, né, porque a gente está operando aqui na região ativa, então é um diodo, é a mesma resposta de um diodo diretamente polarizado. Então essa resposta ela era esperada. Então o fluxo baixo de lacunas, pessoal, é que faz essa corrente IB ter aqui uma ordem de magnitude da casa aí de alguns microamperes. Bom, pessoal, então uma vez que a gente conhece o comportamento aí da corrente da base em função da tensão base e emissor para uma determinada tensão entre coletor e emissor, que é a tensão VCE, né, que essa última estando fixa, a pergunta que fica é a seguinte: o que acontece quando agora eu vario, né, a minha tensão VCE? Ou eu altero ela para um valor maior, ou eu altero ela para um valor menor. O que é o efeito correspondente advindo dessa modificação? Então, para a gente entender isso, né, vamos imaginar que eu estava aqui com o meu terminal do emissor, né, aterrado, certo? E eu tinha obtido aqui uma determinada curva, né, de IB em função de VBE para um valor de VCE1 fixo, né? O que acontece quando eu aumento a minha tensão no coletor? Ou seja, eu aumento o valor da tensão VCE, tornando a tensão no coletor mais positiva. O que é o efeito esperado advindo disso? Fisicamente, pessoal, né, em termos de portadores de carga, que é quando a gente quer entender esse tipo de assunto, a gente olha para os portadores de carga e seu fluxo, o que acontece na minha estrutura NPN, né, com o aumento aqui, né, da tensão no polo, ali na verdade no terminal do coletor, né, o que acontece cada vez mais aumentando o valor dessa tensão no coletor, eu cada vez mais também aumento o tamanho da minha zona de depleção, porque eu estou cada vez mais polarizando reversamente aquela junção, certo? E há uma tendência aqui de acontecer o quê?
de acontecer uma diminuição no fluxo de lacunas que estão passando aqui pelo meu terminal da base, em virtude de um grande potencial, né, presente no coletor, atraindo cada vez mais elétrons. Essa tensão aqui ela fica muito mais atraente em relação à tensão aqui do terminal da minha base. Ah, Lucas, mas espera aí. Aqui a corrente não é de majoritariamente de lacunas na minha base? É sim. Só que existem o fluxo também de portadores minoritários. A gente não pode esquecer deles. E eles, nessas situações aqui de variações, eles são sim relevantes para a minha aplicação. Então, é esperado que a minha corrente de base diminua. Então, é esperado que a minha corrente de base diminua a partir de um aumento na minha tensão do coletor. Então, aqui no meu gráfico, o que eu vou até colocar uma outra cor aqui para a gente indicar, é uma corrente de base menor para valores de tensão VCE, ou tensão lá no coletor, se eu tiver com o emissor aterrado, né, maiores. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui um comportamento bem semelhante no início, certo? Mas à medida que a minha tensão VCE, para uma determinada tensão VCE2, que é maior do que VCE1, eu vou ter, então, para uma mesma tensão entre base e emissor, uma corrente na base menor. Então, se eu, por exemplo, fazer aqui o meu gráfico, né, traçar os valores, né, para uma mesma tensão VBE, eu vou ter um valor de corrente na base que é maior quanto menor for a minha tensão VCE. Então, o que acontece se em relação à minha situação de teste padrão, eu diminuir essa tensão no coletor, aproximando ela cada vez mais da minha tensão VBE? É esperado, né, com essa situação, um aumento desse fluxo de portadores minoritários aqui na minha base. Então, dessa maneira, a minha corrente de base é esperado que ela aumente também. Então, é esperado aqui, ó, que a minha corrente, eu vou até colocar agora numa cor roxa, por exemplo, para uma terceira tensão VCE, né, que é menor do que as outras duas, para uma terceira é esperado um efeito semelhante a esse, né, um VCE 3, que é o que? Menor do que um VCE 1. Então, quanto menor a tensão, quanto menor essa tensão aqui, maior a minha corrente de base. Então, quanto mais essa tensão se aproxima, nessa tensão no coletor se aproxima da tensão na base, eu aumento aqui, eu intensifico essa corrente de base. Então, por isso que eu tenho uma resposta, né, aqui nesse caso, né, com os valores de base maiores para tensões menores lá no meu coletor. Então, assim a gente entende o aspecto de funcionamento da corrente na base em função de VBE para uma determinada curva, certo? Com tensão VCE constante. E também, à medida que a gente varia o valor de VCE, a gente entende como que se dá aí o comportamento desses portadores de carga, né? Por conta da tensão lá no coletor, né? A gente consegue, então, obter a corrente de base em função da tensão VBE. Certo, a gente, então, estudou a relação da corrente da base em função da tensão VBE. Mas e se eu quiser estudar a corrente do coletor em função de variações de VBE? É possível isso? Sim, é possível, né? E o procedimento é exatamente o mesmo, pessoal. Né? A gente mantendo a tensão VCE constante, a gente vai variar a VBE. Então, se a gente está variando VBE é a minha tensão que eu vou colocar no meu eixo X. Eu vou variar o meu VBE e vou obter a resposta da variável que eu quero no meu eixo Y, que é justamente a corrente IC, para ver qual que é o comportamento dessa corrente IC em função das alterações da tensão na base. Então tá. Mais uma vez aqui, pessoal, a gente continua com uma junção base-emissor diretamente polarizada, né? Então, é importante a gente falar isso, a gente lembrar disso. E vejam vocês que
Lembra que eu disse para vocês que existe aqui na junção base-emissor aquela dopagem assimétrica, ou seja, o emissor ali do material do tipo N dele está altamente dopado? Isso faz para mim um fluxo de elétrons subindo em direção à base, sendo muito maior do que um fluxo de lacunas descendo em direção ao emissor. Lembram-se disso? Tudo bem. Agora é o seguinte, essa relação ela é proporcional, né? Se eu aumentar o tanto aqui de lacunas que estão descendo por algum motivo, por algum modo, né, eu também vou ter que aumentar o tanto de elétrons que estão subindo, né, e vice-versa. E essa é a chave para a gente compreender, né, o funcionamento aqui dessa curva de IC em função de VBE. Por quê? Porque ao aumentar a tensão aqui na base, o que se espera do fluxo de lacunas atravessando da base em direção ao emissor? A gente espera, né, devido ali à ação de repulsão pelo terminal positivo da base, a gente espera um fluxo de lacunas maior. Então, se eu aumento a minha tensão VB, eu espero que aumente também a minha corrente de base, que é formada majoritariamente por lacunas, né? Ou seja, em outras palavras, aumentando a tensão VB, maior repulsão de lacunas, um fluxo maior de lacunas passando ali pela base. Mas não existe a proporcionalidade? Essa é a questão. Como existe uma proporcionalidade aqui de lacunas descendo, para cada, por exemplo, 100 elétrons subindo, existe uma lacuna descendo. Então, agora, se eu tenho duas lacunas descendo, eu tenho agora, então, 200 elétrons subindo, porque também há uma repulsão desses elétrons devido ao terminal negativo aqui da fonte VBE. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma repulsão maior de lacunas, eu também tenho uma repulsão maior dos elétrons. O emissor passa a emitir mais, e na mesma proporção. Exatamente por causa dessa proporção, a característica da corrente no coletor, que é a corrente formada aqui basicamente por esses elétrons que estão sendo coletados, né? Ela é exatamente, né, a característica dela é exatamente igual à corrente da base, a corrente de portadores de lacunas aqui, né? Portadores, no caso majoritários, na base são lacunas. Então, existe essa proporcionalidade, de forma que as curvas elas são análogas, porém com magnitudes diferentes. O que isso quer dizer? Graficamente, então, o comportamento, a gente espera que seja o mesmo comportamento exponencial, né, de IC em função de VB, vai ser o mesmo comportamento exponencial de IB em função de VB que a gente acabou de ver agora. Só que, como existe aqui, né, um fluxo muito grande de elétrons sendo coletados, né, então essa corrente do coletor ela é bem maior do que a corrente na base. Isso, em termos de magnitude, faz a minha corrente lá no coletor ser da ordem de miliamperes. Né? Claro, enquanto a corrente na base é da ordem de microamperes. Mas aquela característica de exponencial, né, ela é exatamente a mesma, justamente por causa que existe uma relação de proporcionalidade entre elétrons e lacunas ali na junção diretamente polarizada entre a base e o emissor. Então, o comportamento é exatamente também igual ao comportamento do diodo, certo? E o fluxo alto de elétrons promove para mim uma maior corrente no coletor, dando aí a magnitude de miliamperes para essa corrente, né? E nesse caso aqui, pessoal, o que acontece então se eu aumentar a tensão no coletor? Que a gente acabou de fazer esse estudo para a situação da corrente de base. Mas o que acontece se eu aumentar a tensão de coletor? O que vai acontecer aqui para a análise do meu dispositivo? Pessoal, é exatamente o mesmo efeito, certo? Por quê? Porque alterando a tensão aqui no coletor, alterando essa tensão, eu estou mexendo também, que nem a gente fez a análise anteriormente, eu estou mexendo com a corrente da base. E se por acaso essa corrente da base diminui, a corrente do coletor também vai diminuir, né, por causa da proporção que existe entre elétrons e lacunas aqui na junção base-emissor.
Então, a gente espera o quê? Para maiores valores de tensão no coletor, né, o que acontece? A corrente na base diminui. Então, a corrente no coletor também vai diminuir. Então, para valores maiores de VCE, eu espero uma curva que tenha um comportamento semelhante a esse, certo? A curva, essa aqui é um VCE2, né, uma curva vermelha, um VCE2, e a curva azul seria, a curva em verde, na verdade, né, seria o meu VCE1, né? E essa relação aqui, né, para obter essa curva, a tensão VCE2, ela está maior do que a tensão VCE1, né? Justamente porque um maior potencial no coletor reduz a minha corrente de base devido aos portadores de carga, né, que a gente já viu na análise anterior, e uma menor corrente da base provoca para mim uma menor corrente no coletor devido aqui ao efeito de simetria, que é envolvido, na verdade, de proporção, vindo lá da dopagem assimétrica. Então, assim a gente entende a característica do coletor em função da tensão da base, né, na verdade, da tensão LVBE. Agora que a gente já conhece a característica da corrente da base em função da tensão VBE e também da corrente de coletor em função da tensão VBE, né, a gente já tem uma noção, uma ideia de como que eu posso relacionar a corrente da base do transistor com a corrente do coletor desse transistor. Porque a gente tem agora as duas análises, né, sendo feitas separadas, mas a gente viu que o comportamento das duas é muito próximo, né? Um comportamento exponencial no tempo. Então, a gente pode, inclusive, comparar os dois gráficos e tentar enxergar alguma relação existente, né, entre a corrente da base e a corrente de coletor do transistor bipolar de junção. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente tem aqui na tela, né, do lado esquerdo, a gente tem a corrente da base em função da tensão VBE, que é aquela característica exponencial, né, para uma determinada tensão VCE, né, e essa corrente ela é da ordem de alguns microamperes. E do lado direito, a gente tem a corrente do coletor em função de VBE para o mesmo valor de VCE que eu utilizei para o gráfico da esquerda. Então, os valores de VCE são iguais nos dois casos. Assim, a gente pode comparar, né, a corrente da base com a corrente do coletor. Então, para uma mesma tensão VBE, pessoal, que eu chamei aqui de VBE1, uma tensão VBE1 qualquer. Para essa tensão VB1 qualquer, eu tenho uma determinada corrente de base, que é uma corrente IB1. Para uma determinada tensão, para essa mesma tensão, na verdade, VBE1, lá no meu gráfico da corrente do coletor, eu tenho uma corrente IC1 correspondente. Então, eu posso fazer aqui uma relação, deixa eu desenhar isso daqui para ficar mais fácil, eu posso fazer uma relação dividindo a corrente IC1 pela corrente IB1, certo? E eu vou obter um determinado valor aqui que eu vou obter dessa relação. Por exemplo, eu vou chamar esse valor de um valor X. Não interessa o valor agora nesse momento, é um valor qualquer. O que acontece? Se eu agora alterar o meu ponto aqui de tensão na entrada, né, que é a corrente de base que eu vou medir, eu vou para um valor determinado aqui agora de VBE2, um valor de VBE2, eu vou encontrar um determinado valor de corrente na base, que vai me dar um valor de IB2, certo? Então, tá. Para esse mesmo valor agora de VBE2, vai existir também um valor correspondente da corrente lá no coletor. Então, para um VBE2, vai existir um IC2. Acontece que, se eu fazer agora a relação de IC2 dividido pela corrente IB2, acontece que essa relação também vai ser de X. E aqui que entra o famoso ganho de corrente no transistor.
Porque se para um valor de tensão VCE constante eu alterar a minha corrente de base, a minha corrente de coletor, ela altera por meio de uma constante X, então essa constante X ela altera na mesma proporção o meu valor da corrente lá no coletor. Pessoal, esse valor X aqui é o que a gente dá o nome aqui nos transistores bipolares de junção de quê? De ganho CC. E é justamente o famoso beta do transistor bipolar de junção. Esse daqui, então, a relação que existe entre o gráfico da esquerda e o gráfico da direita é justamente a relação de ganho, que a gente chama de ganho beta, de modo que a corrente, né, a corrente do coletor, ela pode ser dada, né, pela equação beta vezes a corrente da base, ou seja, beta e B. Essa aqui é a famosa relação de ganho de corrente de um transistor bipolar de junção, né, que vem justamente aí da proporcionalidade, né, da proporcionalidade entre o número de lacunas, aqui atravessando a junção base-emissor, e com relação ao número de elétrons que são emitidos pelo meu emissor. Então, devido a essa relação proporcional, né, se eu aumento aqui a minha tensão VBE, eu aumento o número de lacunas sendo repelidas, né, esse fluxo de lacunas aumenta, eu também aumento a repulsão de elétrons e a corrente aqui do coletor também aumenta em uma mesma proporção. E essa proporção é o valor do ganho de corrente CC, que é o meu beta. Pessoal, a gente pode ainda calcular a corrente do coletor com relação ao que a gente fazia, né, de uma maneira parecida com o que a gente fazia lá com os diodos, né? Se vocês obtiverem a corrente do coletor, né, medida por um amperímetro e depois pegar essa curva e analisar qual que é a função obtida, na equação que vai dar esse comportamento aqui da corrente do coletor, que tem magnitude de miliamperes, assim como a corrente lá do diodo, né? Então, o que vai dar esse comportamento, né, é justamente a equação do diodo, que é aquela equação de corrente de saturação reversa, né, IS, exponencial de VBE dividido pela tensão térmica. Então, isso aqui é justamente a equação também que rege a corrente lá do coletor. Se você tiver a corrente do coletor, você consegue encontrar a corrente da base, né? E você tendo a corrente da base, você também consegue encontrar a corrente lá do seu coletor, já que elas estão ali dadas por uma proporção chamada beta, né? Que é o ganho de corrente, né? Então, tá bom. Então, até agora, o que a gente tem de conceito importante a ser dito, né? De equações, né? A gente tem o ganho de corrente CC, que é o beta, né? Então, vou até escrever ele aqui para vocês. A gente tem o nosso beta. O beta é igual à corrente do coletor dividido pela corrente na base, certo? Então, eu tenho o meu beta do transistor. A corrente do coletor também pode ser dada, né, por meio da equação característica da junção PN diretamente polarizada, que é IS, corrente de saturação, vezes a tensão VBE aplicada, dividido pela tensão térmica, né? Então, a tensão térmica traz aqueles efeitos térmicos existentes lá no meu, né, devido à temperatura, né? A gente vai ver esses efeitos térmicos aparecerem aqui também nos transistores bipolares de junção. Então, a corrente na base, ela sai de quebra, né? Como a corrente na base, ela é o quê? Ela é IC dividido por beta. Então, a gente pode escrever que ela é justamente IS dividido por beta, né? Multiplicado pela exponencial da tensão VBE sobre a tensão térmica VT, certo? Valores típicos de beta para transistores bipolares de junção. Então, valores típicos de beta, pessoal, estão na casa ali de aproximadamente de 100 até aproximadamente 200, né? São valores tipicamente encontrados aí no mercado. Inclusive, o valor de 200, por exemplo, é um valor de um transistor, o BC547,
um transistor bastante utilizado aí em circuitos de baixa potência, tá bom? Então daí fica essa informação a mais para vocês. E assim a gente responde a nossa segunda questão-chave da aula de hoje, que é qual que é a relação que existe entre a corrente da base e a corrente do coletor de um transistor bipolar. Então, essa relação existente entre a corrente da base e a corrente do coletor é justamente o ganho de corrente CC, né? De forma que a corrente no coletor é beta IB, ou, né, beta vezes a corrente da base. E a explicação desse fato advém do fato do fluxo proporcional de elétrons e lacunas na junção base-emissor, certo? Então, devido a essa proporcionalidade, vindo lá da minha dopagem assimétrica, né, eu tenho ali a corrente do coletor, né, a coleta de elétrons sendo proporcional à emissão de elétrons lá na base, né, o que é uma analogia aí que dá para ser feita com o número de lacunas, né, para cada lacuna descendo, tem uma determinada quantidade de elétrons subindo aí, né, em direção à minha base, tá bom, pessoal? Então, assim a gente responde a nossa segunda questão-chave da aula de hoje. Então, pessoal, agora que a gente já conhece, né, a característica lá da corrente da base em função de VBE, a corrente do coletor em função de VBE e também qual que é a relação que existe entre a corrente de base e a corrente do coletor, falta agora a gente analisar a corrente do coletor, né, como que qual que é a relação dela com a corrente lá do emissor, né? Então, para fazer essa análise, pessoal, a gente pode iniciar utilizando, né, a famosa lei de Kirchhoff das correntes aplicadas aqui ao meu transistor bipolar de junção. Vejam vocês que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então eu posso dizer que a soma das correntes que entram num transistor é igual à soma das correntes que saem desse mesmo transistor. Então eu posso dizer que IB mais IC é igual à corrente que sai, que é a corrente do emissor, tá bom? A gente conhece a relação de ganho CC do transistor, né? Que a gente sabe que a corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente da base. A gente acabou de entender essa relação. De modo que eu posso substituir a corrente de base, então, por IC sobre beta. Então, aplicando isso daqui, substituindo, né, esse valor de corrente de base na minha equação da lei de Kirchhoff das correntes, né, eu posso reescrever ela da seguinte maneira: IC sobre beta, que é justamente a minha corrente IB, né, mais a minha corrente C é igual à corrente do emissor. Colocando os termos aqui em evidência, né, a corrente IC, então colocando a corrente IC em evidência, eu vou ficar aqui 1 sobre beta mais 1, né, é igual à minha corrente presente lá no emissor. Tá bom, então agora eu posso fazer o quê? Eu posso, inclusive, se eu quiser tirar o mínimo múltiplo comum, que é beta, né, eu posso tirar esse mínimo múltiplo comum, então IC é igual, aqui o mínimo é beta, né, e em cima vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais beta, ou beta mais 1, né, que é igual à corrente no emissor. Então, isso daqui vai fazer o seguinte para mim. A corrente no coletor vai ser igual, eu vou usar uma multiplicação cruzada aqui, né? Vai ser igual a beta dividido por 1 mais beta vezes a corrente no emissor. Aí aqui a gente chega numa importante relação, pessoal. A corrente do coletor, ela é relacionada, né, por uma determinada constante com a corrente do emissor. Por que é relacionada com uma determinada constante? Porque esse valor de beta, né, esse valor de beta, ele é um valor constante, né? Então, por exemplo, beta pode ser igual a 200, é um exemplo, né? Então, com beta constante,
a corrente IC ela é relacionada por uma constante em relação à corrente IE. E essa relação ela é tão importante, né? E essa constante aqui de multiplicação, né, com IE, ela é tão importante que ela tem um nome aqui, né? Essa constante de multiplicação das duas correntes, ela é chamada de alfa. Então, alfa é igual a beta dividido por beta mais 1, certo? Essa é a relação, né? Eu posso dizer que a relação de IC com IE é alfa, é uma relação da constante alfa. Como o valor de beta, né, que, por exemplo, 200, para um beta de igual a 200, eu vou ter a constante alfa igual a 200 dividido por 201, que esse valor vai dar um valor aproximadamente aqui, por exemplo, 0,995. Então, essa constante alfa, ela sempre vai ter um valor, né, ela sempre vai ter um valor que é muito próximo ao valor da unidade. Então, alfa sempre vai ser próximo à unidade, mas, claro, nunca vai ser igual à unidade, certo? Vai se aproximar do valor unitário. Qual que é a explicação física desse resultado, né, de que IC é igual a alfa vezes IE? Qual que é essa explicação? Olha, vejam vocês que a maioria dos elétrons, aqui eles são coletados pelo coletor. A maioria dos elétrons vindo do emissor são coletados pelo coletor. Mas vocês se recordam que alguns desses elétrons, eles fazem o processo aqui de recombinação na base, certo? Então, a gente tem aqui um processo na base de recombinação que consome alguns desses elétrons, certo? Por isso, é exatamente por esse motivo que a corrente no coletor ela é um pouco menor do que a corrente no emissor, porque o número de elétrons que chega aqui no meu coletor, ele é um pouquinho menor do que o número de elétrons que saem aqui do meu emissor. Por isso que existe uma relação de alfa, e esse alfa é aproximadamente 1, né? Mas ele não é 1, ele é menor do que a unidade, porque há uma perca de elétrons aqui no processo de recombinação, ali na junção, na verdade, dentro do material do tipo P. Então, a relação entre IC e IE é a relação dada pela constante alfa, que é nada mais, nada menos que beta dividido por 1 mais beta. Então, eu posso escrever as duas relações, né, para descrever, né, esse comportamento. Alfa é igual a beta dividido por beta mais 1, né, e a corrente IC, né, ela é relacionada por um fator alfa à minha corrente no emissor, tá bom? E assim, pessoal, né, assim a gente responde a nossa terceira questão-chave, né, que é qual a relação existente entre IC e E de um transistor bipolar de junção. A relação é a relação de alfa, de modo que essa constante alfa, né, é uma constante próxima da unidade e IC é igual a alfa e E. Né? Alfa é menor do que 1, né, mas é muito aproximado, né, ao valor da unidade. Muitos casos aí 0,99 alguma coisa, 0,995, 0,991, 0,99, né? E a explicação desse fato é o processo de recombinação no material do tipo P, recombinação no material do tipo P, certo? Dessa recombinação, há alguns elétrons são usados nesse processo, né? E então nem todos os elétrons que saem do emissor chegam no meu coletor, nem todos deles, mas a maioria deles conseguem chegar lá e ser coletados pelo terminal do coletor. Pessoal, para tentar clarear esses conceitos que a gente acabou de ver agora, é muito interessante a gente tentar aplicar isso num exemplo, né? Porque daí fica mais numérico e eu acredito que vai ajudar vocês. Então eu trago aqui o primeiro exemplo, né, dessa unidade 4, né, que é o seguinte exemplo. Ele dá um circuito para a gente aqui com um transistor bipolar de junção, é um transistor NPN, né, ele tem beta de 200
em uma corrente de saturação aqui de 0,01 picoamperes. Tá bom. O enunciado do exercício é o seguinte, né? O transistor do circuito a seguir está operando em qual região? Então, essa é a primeira pergunta, né? De cara, ele já pergunta para a gente em qual região que o transistor está operando. Depois, ele pede para a gente obter os valores numéricos das grandezas indicadas, né? Caso esse transistor esteja na região ativa. Então, ele pede para a gente a corrente de coletor, corrente de base, corrente do emissor e o valor da constante alfa. Primeiro, então, primeira coisa, vamos ver qual região ele está operando. Para saber isso, pessoal, para saber qual região, basta a gente analisar aqui as nossas junções e ver se elas estão diretamente ou reversamente polarizadas. Então, eu vou, inclusive, escrever aqui, né, os materiais que estão envolvidos nesse transistor, né, esse é um transistor NPN, certo? Então, dá para ver que todas as tensões elas estão em relação ao terminal do emissor, né, considerando aqui, então, um emissor como sendo a nossa referência do circuito. A tensão na base, a tensão VB, ela é exatamente a tensão de 0,7 volts. Então, VB é igual a 0,7 volts, certo? Isso quer dizer, então, que a minha junção base-emissor, que é a junção PN, né, a base está mais positiva do que o emissor. Então, a gente tem aqui, né, a junção base-emissor, ela está, então, por conta disso, diretamente polarizada. E agora, a tensão aqui que é aplicada no coletor, nessa tensão de 2 volts, ela faz o quê? Ela faz um ganho de tensão de 2, sendo aqui que a gente tem na tensão, então, VC, lá no terminal do coletor, igual a 2 volts. Então, a tensão no coletor, ela é igual a 2,0 volts. Com base nisso, o que dá para concluir? Dá para concluir, né, que a tensão no coletor ela é maior do que a tensão na base, né, já que 2 é maior do que 0,7. Isso daqui, né, essa conclusão, vai remeter para mim ao seguinte fato. A junção entre coletor e base, ela está o quê? Né, já que aqui tem uma tensão no coletor positiva em relação a uma tensão na base, então essa junção ela está reversamente polarizada. Então, a junção coletor-base, ela está reversamente polarizada. Se essa junção coletor-base ela está reversamente polarizada e a base emissor diretamente polarizada, a gente conclui disso, né, que é exatamente os pré-requisitos para o transistor operar na região ativa. Então, esse transistor ele está operando na região ativa. Então, uma vez que ele está na região ativa, a gente pode partir para a segunda parte, que é justamente compreender aqui qual que são essas correntes, né? Calcular, na verdade, quais que são essas correntes. Então, ele deu para a gente o valor de beta, deu para a gente o valor de VBE, e então a gente consegue, né? Ele falou que a temperatura é 300 Kelvin, então a gente consegue calcular a corrente do coletor por meio da equação exponencial. Então, segundo passo aqui, cálculo de IC, cálculo da corrente do coletor. A gente sabe que essa corrente no coletor, ela é igual a quanto? Ela é igual a corrente de saturação reversa vezes a exponencial da tensão aplicada entre a base e o emissor, dividido pela tensão térmica. Bom, ele deu todos esses valores para a gente aqui, com exceção da tensão térmica que a gente já sabe por conta da temperatura. O valor de S dado, né, o valor de S que ele deu é de 0,01 picoamperes. Então, é de 0,01 vezes 10 a menos 12 amperes. O valor de VBE é exatamente o valor da fonte que ele está aplicando aqui entre a base e o emissor, ou seja, 0,7 volts. VBE é 0,7 volts. A tensão térmica, pessoal, né, a gente tem esse dado com base na temperatura de operação lá do meu transistor. Ele está falando que é 300 Kelvin, então 25 graus Celsius, né? 27 graus Celsius, uma temperatura próxima à temperatura ambiente. Então, essa tensão térmica é aproximadamente 26 milivolts, ou 26 vezes 10 a menos 3 volts. Aqui, como resposta, né,
jogando esses valores, por exemplo, na calculadora e obtendo então a corrente IC, essa corrente IC é de aproximadamente, de acordo com os meus cálculos, 4,93 miliamperes. 4,93 miliamperes. Agora, tendo a corrente IC, a gente consegue facilmente encontrar a corrente IB devido à relação beta existente lá no transistor, né? Então, aqui como terceiro passo, eu vou fazer o cálculo de IB, né? Que a gente sabe que IC é beta vezes IB. Então, beta vezes IB, de modo que IB é nada mais, nada menos do que IC dividido por beta, ou 4,93 mili, dividido pelo valor de beta que ele deu para a gente, que é exatamente 200. O beta desse transistor é de 200. Um ganho típico para transistores de baixa potência, transistores aí de amplificação de pequenos sinais. Então, isso daqui vai me dar uma corrente de base, pessoal, nos meus cálculos, de aproximadamente 24,6 microamperes. Então, 24,6 microamperes. Então, o quarto passo aqui é o cálculo. Ele pede que está faltando aqui para a gente duas variáveis, né? Tanto a corrente IE quanto o alfa. Você pode fazer IE da maneira que você quiser aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, pode aplicar, não tem problema, né? Eu vou fazer aqui pelo meu cálculo de alfa, né? Então, o cálculo de alfa, que daí depois eu encontro o IE. Então, eu vou calcular o alfa, que a gente já sabe que existe uma relação entre alfa e beta, né? De modo que alfa é igual a beta dividido por beta mais 1. Ou 200 dividido por 200 mais 1, que vai dar 0,995. Conhecendo o alfa, eu conheço também agora de quebra, né? Como aqui uma quinta parte e última, né? Eu consigo fazer o cálculo de IE, que é a corrente no meu emissor. A corrente IE, a gente sabe, na verdade, que a corrente IC ela é dada por uma relação de alfa, né, com a corrente IE, de modo que IE é igual a IC dividido por alfa, ou aproximadamente, aqui de acordo com os meus cálculos, 4,95 miliamperes. Então, vejam vocês que, de fato, a minha corrente no coletor, eu vou destacar ela para vocês, a corrente do coletor é de 4,93 miliamperes. A corrente no emissor é um pouquinho maior do que isso, 4,95 microamperes. Então, justamente aqui fica evidente aquela característica, né, que a gente estava analisando lá da corrente do emissor, se comparado à corrente do coletor, né, pessoal? Né? E daí, inclusive, a gente respondeu isso lá na nossa terceira questão-chave. Então, assim a gente resolve o nosso primeiro exemplo. Bom, pessoal, agora partindo aqui para um segundo exemplo, né? Esse exemplo, para clarear ainda mais os conceitos, né? Esse exemplo ele fala o seguinte: uma corrente convencional de 25 microamperes circula saindo da base de um certo transistor. Até agora, a gente fez exemplos e estudou diversos transistores em que a corrente entrava na base, que é uma característica de um determinado tipo de transistor. A corrente saindo da base é uma característica de outro tipo de transistor, né? Então, a corrente do emissor, ele fala que é de 1,275 miliamperes. Então, ele pede para você qual que é o tipo desse transistor, se é NPN ou PNP, e pede ainda o valor de ganho de corrente e também o valor de alfa. Bom, primeira coisa, se existe aqui uma corrente que ela está saindo do terminal da base, né, se existe uma corrente IC que sai da base, uma corrente IB que sai da base, então quer dizer que esse transistor ele é do tipo que PNP. Então a gente vai ter a simbologia dele diferente, né, da simbologia do NPN. Lembrando que ele tem o sentido da flecha do emissor para dentro, né, em relação ao transistor
NPN, né? Mas os terminais aqui, né? A gente continua com o coletor, com a base e com o emissor. Só que os sentidos de corrente se invertem, de modo que a corrente do emissor, né, a corrente do emissor, ela está entrando na base, né, e a corrente do coletor está saindo do coletor, tá bom? Então ele pede para a gente aqui, né, o tipo de transistor. Esse é um transistor PNP, né? Então a gente já se responde a primeira parte da pergunta, né? Ele depois pede o ganho de corrente, que é o beta, e o ganho também, e na verdade também o valor de alfa. Bom, ele deu para você o valor de IE e de IB. Ou seja, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, né, você consegue calcular o valor de IC. A gente sabe que IE, nesse caso aqui, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, vai ser a soma de IB mais IC. Então, IB mais IC. De forma que a corrente no coletor, que é a corrente IC, ela é exatamente IE menos IB, né? Ou, substituindo os valores, você vai achar aí que a sua corrente IC tem um valor de 1,25 miliamperes. Feito isso daqui, já matou sua questão, que daí agora você pode aplicar as equações lá de beta e de alfa para saber o valor do ganho de corrente e do valor de alfa. Para beta, né? Beta a gente sabe que é a relação entre a corrente do coletor e a corrente da base, né? Então, ou seja, a relação de IC, que é 1,25 miliamperes, dividido pela corrente da base, que é de 25 microamperes, que é exatamente igual a 50. E conhecendo o valor de beta, né, a gente pode calcular o valor de alfa. O valor de alfa é o quê? É beta dividido por beta mais 1. Ou, substituindo aqui beta por 50, a gente vai encontrar um alfa de aproximadamente igual a 0,98. Então, assim, a gente encontrou os valores que o exercício pediu. Primeiro, a gente identificou que é um PNP, porque a corrente da base sai da base, ela não entra na base. Isso é uma característica de um transistor PNP, certo? Depois, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, encontramos o valor de IC, que é a corrente do coletor. Logo em seguida, conseguimos então calcular de quebra beta e também o valor de alfa, resolvendo assim esse simples exemplo número 2. Pessoal, então uma vez que agora a gente já sabe o comportamento, né, das correntes de base, a relação que existe entre corrente de base e corrente de emissor, corrente de coletor e corrente de emissor, né, a gente já sabe identificar ali as curvas características, né, de IB em função de VBE, em C em função de VBE. Só resta uma única curva aqui para a gente estar analisando na aula de hoje e finalizar com chave de ouro esse assunto aqui, que é a relação ou a curva, né, que é a curva do coletor em função da tensão VCE. Né? Inclusive, esse aqui é o ponto mais importante da nossa aula de hoje. Então, por favor, né, fiquem atentos aos conceitos que a gente vai ver agora. Primeira coisa, se eu quero analisar, né, a variação de qual que é a variação de VCE, o que isso implica na minha corrente de coletor, eu preciso manter a tensão lá na base constante. A tensão VBE ela precisa ser constante. Qual é a minha variável, né, que eu vou variar? Eu vou variar a tensão VCE. Então, por isso, no meu eixo X, vai ter aqui um VCE que tem, claro, uma amplitude aí da ordem de alguns volts. Eu vou colocar um amperímetro para estar medindo a corrente do coletor, né, que esse vai ser o meu resultado. Então, eu vou medir a corrente no coletor aqui no meu eixo Y, né, que a gente já sabe que essa corrente no coletor, ela tem uma escala ali, né, os valores de magnitude da ordem de alguns poucos miliamperes, algumas centenas de miliamperes, dependendo do TBJ que você está usando. O fato é, para um determinado valor de VBE, como que fica essa característica dessa curva? Pessoal, a gente já falou que a equação que define a corrente do coletor é a mesma equação do diodo. E nessa equação, né, vocês veem aqui nessa equação a dependência da corrente do coletor, tanto com a corrente de saturação reversa, com a tensão VBE, que eu estou mantendo constante,
e também com a tensão térmica VT, que também a gente está aqui com a temperatura constante. Ou seja, em outras palavras, a gente não tem a variável VCE nessa equação. Olha que resultado bacana. Isso quer dizer que, por mais que eu altere o meu valor de VCE, né, mantendo fixo o valor lá da tensão na base, a minha corrente do coletor não será alterada. Em comportamento gráfico, esse resultado ele vai se traduzir na forma de uma reta, né, para um determinado valor de VBE1, certo? Eu posso alterar o tanto que for, idealmente falando, eu posso alterar o tanto que for o valor de VCE, que a minha corrente de coletor não se altera. Esse é um resultado que ele é diferente, porque agora, né, até então, a gente estava acostumado a variar uma tensão e uma corrente também variar. Agora, eu estou variando a tensão aqui, ó, a tensão VCE, e a corrente que está, inclusive, passando por essa fonte, ela não está variando. Ela não está tendo resposta alguma em função das modificações de VCE. Por quê? Porque a corrente no coletor, ela não depende da tensão lá entre o coletor e o emissor. Ela não depende disso. Ela depende exclusivamente, aqui, ó, de acordo com a minha equação, né, do que eu controlo, ela depende exclusivamente da tensão VBE. E o que acontece, então, se eu resolver aumentar o meu valor de VBE? Então, eu vou aumentar a VBE agora, um valor maior do que esse. Olha só para vocês verem, já que esse valor está no numerador aqui da exponencial, né? Para um VBE maior, então aumentando o VBE, eu espero, obviamente, um valor de IC maior, certo? Então, idealmente falando, eu vou ter o quê? Um IC maior, então eu vou ter uma curva exatamente acima da curva 1. Então, para um VBE2 que é maior do que VBE1, eu tenho uma corrente de coletor, né, uma corrente IC2, que é maior do que uma corrente IC1 que a gente tinha no estado aqui inicial, tá bom? Então, essa é uma primeira relação importante. Então, VBE constante implica uma corrente no coletor também constante, certo? E caso o VBE aumente e fique constante, a gente também vai ter um aumento de IC, né, que vai ficar ainda assim constante para variações lá na tensão VCE, para variações em VCE. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma característica interessante. Por que isso acontece, né, na prática, em termos físicos, né, na física dos semicondutores? O que controla de fato aqui, pessoal, a corrente no coletor, né? O que controla essa corrente é a tensão VBE, porque a tensão VBE ela controla o fluxo de lacunas, né, e de elétrons aqui pela junção diretamente polarizada, a junção entre a base e o emissor. Se eu aumento essa tensão, mais lacunas descem em direção aqui ao meu emissor, né? E como existe a proporcionalidade, então eu tenho um aumento de elétrons que vão em direção ao coletor. Então, aumentando o VBE, eu faço o quê? Eu aumento a corrente, né, lá de base, é um resultado também, né? Mais lacunas estão descendo para o emissor e mais elétrons que estão ali com a proporcionalidade subindo para o meu coletor. Então, a tensão VBE, ela consegue ter como parâmetro final de variação a tensão ali na verdade, a corrente do meu coletor. Então, é importante demais esse resultado aqui, né? Por quê? Por que ele é importante? Porque vejam vocês, ó, eu estou aqui, um bloquinho que é o transistor bipolar de junção, estou variando a tensão VCE, mas a minha corrente não se altera, ela continua constante. Que característica que existe aqui, então? Né? E essa característica aqui, alterando o VCE e IC não alterando, essa é uma característica de uma fonte de corrente. Né? Então, aqui quer dizer que existe uma fonte de corrente IC. Independentemente da tensão, né, entre os terminais dessa fonte de corrente, tem uma fonte de corrente IC, né, que desce aqui. Tá? Essa é uma característica ideal de uma fonte de corrente. Agora é o seguinte, pessoal, lá da nossa primeira aula,
lá da aula introdutória, né? Vocês lembram o que a gente disse? O que a gente precisava para ter um amplificador? A gente precisa, para ter um amplificador, de uma fonte de corrente controlada, né? Agora é o seguinte, vejam vocês aqui o que está acontecendo. Olha o resumão de tudo, de toda essa situação, né? Que agora é aquela hora que a cabeça chega a explodir, né? Variando a tensão VBE, eu consigo variar a corrente da base, certo? Agora, existe aqui como a corrente do coletor, nessa corrente IC, ela é igual a beta vezes IB. Então, variando o VBE, eu vario o IB. Variando IB, a minha corrente do coletor também varia na mesma proporção, que é devido ali ao efeito do beta, né? Então, quer dizer que a corrente de coletor, né? A corrente de coletor, ela possui uma relação direta com a corrente de base, que possui uma relação direta com o VBE. Frigir dos ovos, eu tenho aqui exatamente aquele comportamento, né? Aqui, claro, eu estou levando em considerações aproximações, né, idealidades, está sendo uma coisa ideal, mas eu tenho, né, mesmo que de forma ideal, por enquanto, o comportamento de uma fonte de corrente dependente. Essa é uma fonte de corrente dependente de corrente, que é a corrente no coletor, ela depende da corrente IB. Né? E IB, por sua vez, é controlada por VBE. Então, qual que é a conclusão dessa história toda? A conclusão dessa história toda é que o transistor bipolar de junção atua como uma fonte de corrente controlada. Uma fonte de corrente controlada. E a gente precisa, pessoal, para construir um amplificador, a gente precisa exatamente... Ops, atrapalhado com a caneta. Para construir um amplificador, a gente precisa exatamente de uma fonte de corrente controlada. Então, quer dizer que o transistor bipolar de junção, ele pode ser utilizado para construir um amplificador de sinal, né? Então, toda aquela aplicação de amplificador que a gente viu lá no começo, né, a gente pode usar o transistor para isso, desde que a gente esteja operando na região ativa, que é a primeira condição, né? Antes de aplicar qualquer equação aqui no meu circuito, eu tenho que analisar se ele está na região ativa, porque esse comportamento de fonte de corrente controlada só é possível graças à operação dele na região ativa, tá bom, pessoal? Então, assim a gente responde a nossa quarta e última questão-chave da aula de hoje, né, que é o porquê que o transistor pode ser considerado uma fonte de corrente controlada, né? Porque a gente tem um IC, né, que não varia idealmente, né? Um IC que não varia de forma ideal. É importante ressaltar isso. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Ele não varia de forma ideal com a tensão VCE. E isso configura para mim uma característica de fonte de corrente controlada, certo? Né? Em termos de aplicação, faz isso, né? Esse efeito traz a aplicação de um amplificador de sinais, né? Desde que o TBJ esteja reoperando na região ativa. Certo, pessoal? Então, assim, né, com essa última questão-chave, a gente finaliza aí essa parte, né, da análise física, né, dos transistores bipolares de junção, né, e o comportamento das tensões correntes, né, e explica o porquê que ele pode atuar como um amplificador de sinais. Muito obrigado pela presença de vocês em mais essa aula, né? Fiquem agora com as leituras recomendadas e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom!